A gente falou da fotoproteção, né? Mas também tem a questão da pele que é mais seca, mais oleosa, a pele que é mista. E aí a gente vê no dia a dia vários tipos de protetores, né? Em gel, em spray, protetores em creme. Isso. Quais a gente indica para cada tipo de pele? Porque às vezes a pele é mais oleosa, você passa um protetor errado, ela vai ficar ainda pior, né? Exatamente. Então o que a gente sabe que protetores com FPS mais baixos, eles antigamente até mais isso. Hoje em dia com as tecnologias tem mudado um pouco, mas eles tendem a ser mais leves, o fototipo mais baixo. Então, fototipos FPS, mais altos, eles tendem a ser mais grossos, então acabam pesando um pouco em peles oleosas, tá? Mas isso mudou, as tecnologias mudaram bastante em fotoprotetores aí nos últimos 10 anos, então surgiram muito, por conta das novas tecnologias, protetores muito bons com fototipos altos que podem ser utilizados em pacientes de pele oleosa, por exemplo, tá? Mas, em geral, então, a gente usa para peles oleosas protetor em gel creme, que a gente fala, então eles são mais fluidos, mais leves, com uma melhor espalhabilidade, que não acabam não pesando tanto ao longo do dia, né? E aqueles pacientes que têm uma pele mais seca, que passam aí dos 40, então começa a entrar na menopausa, então já tem um ressecamento maior da pele, que necessitam de um protetor mais denso, a gente já pode usar aí na forma de creme mesmo. Os de spray eu recomendo muito para os pacientes que vão à praia pela facilidade de aplicação mesmo, né? Então, muitas vezes é importante lembrar da reaplicação do protetor solar, né? Comentar, porque eu acredito que assim, existem protetores que a gente lê lá que é a prova d'água, alguns que ajudam, mas assim, a prova d'água deve ser para quê? Quando transpira um pouquinho mais, de quanto em quanto tempo o ideal é estar reaplicando o protetor? Então, tem vários tipos de protetores também, depois a gente vai falar da diferença dos protetores químicos e os protetores físicos, né? E os protetores, eles, em geral, eles tendem a proteger ali ao longo de umas 4 horas, tá? Então, é claro que se você vai ficar dentro do mar, ali o tempo inteiro, ou dentro de piscina, ele vai durar menos, né? Agora, se você você tem uma pele um pouco mais seca, que não sua tanto, então você consegue uma durabilidade maior. Mas, em geral, a reaplicação, se você for ficar exposto ao sol, é ali de 3 a 4 horas, tá? Se você não ficar exposto ao sol diretamente, você pode aí ter uma tolerância um pouquinho maior, tá? Isso é importante a gente lembrar também, porque tem muita gente que fala assim, eu trabalho o dia inteiro no escritório, então não preciso passar protetor. E existem estudos que eu já vi, não sei se são reais ou não, minha função aqui é justamente perguntar, que alguns tipos de luzes que as pessoas ficam expostas também podem trazer problemas de pele e Sim. O protetor auxilia Com certeza. Protege. Isso acontece mesmo, doutor? Muito, acontece muito e isso já é super... Tem evidências científicas, né? A gente não está falando aqui achismos, né? Isso já está muito bem documentado. Mas a gente sabe, então, que a radiação solar, ela é uma radiação ultravioleta, né? Então, tipo A e tipo B. Agora, a radiação de lâmpadas, computador, celular, então, televisão, tudo isso é a radiação azul, né, que a gente chama que é de luz visível, tá? Então, e a luz visível também causa dano à pele, então tem ação de oxidação, né, a gente estava conversando isso no último podcast, então tem também uma ação de envelhecimento, então protetor solar, mesmo que você fique dentro de casa, você deve usar. E você sabe, João, que essa semana eu atendi um casal, os dois com a mesma queixa, que era melasma. Então, assim, melasma é muito mais frequente na mulher, mas a gente também vê em pacientes do sexo masculino. E a história deles, como eles começaram com essa patologia, né, que o melasma é uma patologia, foi bastante diferente. Na mulher, ela notou que isso começou depois que ela começou a usar anticoncepcional, então que isso é muito comum, porque tem relação hormonal. E no homem foi diferente, porque ele falou... e no caso dela, ela também teve exposição ao sol. Já no caso dele, ele não. Ele falou que ele ficou dentro de casa, trabalhando, ele não saía, ele praticamente não saía para a rua, ele ficou exposto somente à luz visível, e também o estresse, né, que no caso dele passou por conta da pandemia, teve um estresse muito grande e isso agravou também as manchas dele, porque isso também tem influência no melasma.
Então, assim, 2 cenários totalmente diferentes. Então, você vê uma com exposição à radiação ultravioleta e outro com exposição à luz visível, desenvolveram a mesma doença, que é o melasma. Então, assim, no caso dele, sem dúvida alguma, se ele tivesse usado ali o protetor solar diariamente, isso teria feito muita diferença no curso ali da progressão da doença. Então, essa questão de aplicar o protetor solar, mesmo se for ficar em casa trabalhando, é importante. Porque esse pessoal agora, durante a pandemia, ficou muito tempo na frente do computador dentro de casa. Sim. E um dos hábitos que a gente perde é justamente passar o protetor. Acordei, tomei um banho, fui ali pro meu escritório dentro de casa. Você não imagina, mas é muito importante. Muito importante, sem dúvida. Tá.